Paz de Deus, meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo bíblico aprofundado. Eu peço desculpa por estar postando vídeo assim tarde, mas a minha bebê cresceu e agora tem toda uma rotina que eu preciso respeitar e até editar, fazer todos os vídeos que eu tenho que ir fazendo de pedaços. É um pouco difícil, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Eu espero que vocês possam ser muito edificados através desse estudo. Tem falado muito comigo em diversas partes, porque enquanto eu faço ele com vocês, eu faço o meu curso, faço também na plataforma ali do Frutíferas, então eu estou fazendo tudo um conjunto e compartilhando ao mesmo tempo, né? Então eu espero que vocês continuem no vídeo, que vocês possam ser muito edificadas. E por favor, comente, curta, se você não é inscrito no canal, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando que o meu canal é 90% direcionado a devocionais, estudos bíblicos, a Deus, mas eu tenho um 10% que eu falo de papelaria e essas outras coisas que eu gosto, mas o foco do canal é Jesus Cristo. Então vem comigo, eu espero que você seja muito edificada, lembrando que antes de você iniciar o teu estudo bíblico, é sempre importante você orar, você pedir uma direção de Cristo, para que Ele possa falar com o teu coração e para que tudo que você escute aqui possa entrar, que você não possa só ouvir, mas que possa aplicar na sua vida também. Então vem comigo. Então vamos lá, já preparei todo o material aqui, lembrando que eu estou usando atualmente duas versões de Bíblias, que é a Internacional e a Almeida Corrigida. Eu sempre esqueço o nome, que é tanto tipo. Eu sei que é a Internacional e a Almeida Corrigida Fiel. Isso mesmo, são as duas que eu estou usando. Essa daqui é porque eu faço arte na Bíblia. Eu gosto de ler sempre com ela. Então hoje a gente vai estudar, continuando os estudos da Epístola de Filipenses, mas hoje nós vamos estudar o capítulo 12, né? Então vamos começar a leitura. Eu vou ler primeiro na versão internacional, depois a gente complementa ali com a outra. A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu li, mas eu acabei esquecendo de falar para vocês. A gente vai dividir esse capítulo em 4 partes, né? Onde do 1 ao 4 a gente vai falar sobre a unidade cristã. Do versículo 5 ao 11 a gente vai falar sobre o exemplo de Cristo. Do 12 ao 18 a gente vai falar sobre o amadurecimento cristão. E do 19 ao 30, parceiros de Paulo, né? Então, ali como a gente já leu o primeiro e o segundo versículo, né? Que fala, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que isso quer dizer, né? Da gente ser um só. É importante a gente entender isso, né? Que aqui fala sobre a comunhão, sobre que devemos viver em unidade, que é o que a gente falou no capítulo 1, né? Que a gente precisa viver em unidade uns com os outros através da Trindade. Para quem não sabe o que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu te aconselho a pesquisar sobre porque vale a pena. E não baseado na nossa força, e sim na força de Cristo. Então, nós como unidade, né? Em Cristo devemos, através da Trindade, e não baseado na nossa força, assim, na nossa fé, crer que através do Espírito Santo isso completa, né, a nossa alma. Vamos continuar então. Nada o faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso aqui é lindo demais. Porque nessa parte a gente pode ver claramente que eu sempre falo muito isso quando às vezes eu tô passando alguma coisa no meu casamento, algo assim, e minhas amigas falam, meu Deus, você tem que ter um pouco mais de amor próprio. Que tipo,
no mundo que a gente está vivendo hoje, fala muito sobre isso, né? Sobre você se amar, você tem que se colocar em primeiro lugar. E todas as vezes que eu escuto alguém falando isso, eu sempre falei isso. Gente, não é sobre mim, não é sobre a minha pessoa, é sobre Jesus, sabe? O amor que Jesus teve pela minha alma. Não vou falar que a gente tem um relacionamento perfeito, muitas das vezes eu cogitei mesmo em me separar, a gente já tá junto tem 11 anos, então a gente já passou algumas coisas. E todas as vezes que eu ia na igreja, Deus falava isso pra mim, não é sobre você. E o 3 e o 4 fala sobre isso, que a gente precisa considerar os outros superiores a nós mesmos. Por quê? Porque não é sobre nós. Cara, Jesus, ele morreu, né? Ele se humilhou ali, né, na forma de humildade mesmo por nós. Então, quem somos nós para não fazer isso pelas outras pessoas e por coisas mínimas, né? Ele foi açoitado, ele morreu na cruz, ele foi torturado. Então, lembre-se, não é sobre você, o mundo não gira em torno de você, gira em torno de Cristo. Então, não viva para vocês mesmos, viva para Cristo, para a Trindade, né? O Pai, Filho e o Espírito Santo. Cuidar também dos outros, as necessidades dos outros vem em primeiro lugar, mas não de uma maneira abusiva, comigo mesmo me deixando de lado, porque às vezes a gente fala tanto em cuidar dos outros que a gente acaba, né, trazendo isso por um lado abusivo, né, no sentido de nos deixando totalmente de lado. Não é sobre isso, né, que a gente está falando aqui. A gente está falando da verdadeira identidade cristã através da Trindade. Então, isso é importante vocês entenderem, porque às vezes a pessoa acha, agora que eu dou o exemplo do casamento, né, pensa, meu, tadinha, ela tá num relacionamento abusivo. Não é sobre isso. Eu cuido de mim, eu tenho meu momento de suprir as minhas necessidades, mas a minha prioridade é meu esposo e minha filha, né? E claro, Deus em primeiro lugar. Mas é sobre isso. Então, lembrando que a gente já leu do 1 ao 4, que falávamos da unidade cristã, né? Que é o que significamos ser um só. Então, ali a primeira parte que falamos sobre a exortação em Cristo, né? A comunhão, que devemos viver em unidade. E do 3 ao 4 que fala que não é sobre nós, né? E sim sobre Cristo. Então, essa é a unidade cristã. Agora a gente vai entrar para o exemplo de Cristo, que é do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu disse, aqui a gente está falando sobre o exemplo de Cristo. E se a gente vê dos versículos 5 ao 8, quando a gente fala de esvaziar, né? Porque quando a gente pensa em esvaziar ali no 7, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Isso é importante a gente entender que quando Jesus Cristo chegou até nós, ele se tornou humano. Então, quando se fala nessa parte de se esvaziar, é que ele humildemente se tornou homem, ele se esvaziou e ele era 100% homem. Então, isso é muito lindo, né? E aqui falando sobre a humildade, que fala ali, isso é um dos versículos que eu acho que todos conhecem, né? Porque é bem famoso esse versículo mesmo. Mas falando ali sobre a humildade, Jesus, que era Deus, se humilhou em ser humano, sabe? Na parte de que, poxa, ele se humilhou, ele não precisava disso, e ele fez isso por nós, sabe? Ele se tornou 100% humano, sofreu todas as dores, todas as angústias. Você que é humano tentando se exaltar mais que Deus. Então, ai, que palavra pesada, mas é real, né? Pessoas, gurias. Isso é muito real. Quantas das vezes a gente como humano tenta se exaltar mais que Deus, né? Isso desde o Jardim do Éden, se você for parar para pensar, né, desde aquilo que aconteceu com Eva e tudo mais, sempre tendo essa ganância, essa vontade de ser mais que Deus.
né? Então, é muito triste. Então, primeiro ele se tornou servo, morreu em uma cruz, que, meu, naquela época, morrer numa cruz, gente, era muito humilhante. Tipo, sabe, era pessoas, né, lembra Barrabás, eram pessoas realmente perigosas, pessoas que tinham feito muito mal, né, e ele, meu, pensa, uma pessoa perfeita, pura, fez isso por mim, por você, isso é lindo, ele se humilhou, morreu na cruz. Isso nos ensina que nós precisamos ser humildes, né, no tempo que a gente vive hoje, a gente precisa dessa humildade de Cristo, sabe, de não se exaltar, porque toda honra e glória é do Senhor Jesus, né. Agora vamos para a parte 12. Agora a gente vai ler do 12 ao 18. Então, assim, só para concluir o exemplo de Cristo, né? Antes da gente ir para o 12 ao 18, que é o amadurecimento cristão. O exemplo dele é esse, exemplo de humildade, né? Ele nos ensina a ser humildes perante a divindade de Deus. E em todo momento, né? Ele nos mostra isso, até pela parte de nos considerar outros superiores a si mesmo. Então, que a gente possa ter, né, essa humildade de entender que Deus é onipotente, que a sua força é majestosa e que a gente está aqui como servo, né? Então agora vamos para o versículo dos 12 ao 18, que a gente vai começar a estudar um amadurecimento cristão. Vamos lá. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. Aqui, só para vocês entenderem, ele começa a falar para a igreja de Filipos agora, né? Então, o amadurecimento cristão, a gente começa ele falando diretamente para eles, que é brilhando como as estrelas. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre, me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Pensa no quanto ele estava contente, né? Feliz e instruindo que eu sempre disse que a gente é luz nesse mundo. E aqui fala sobre tudo isso, sobre o quanto os servos de Deus são luz, né? Eles são puros, eles são, sabe, somos pecadores, claro. Mas olha que palavra mais linda. Brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra. E o que eu acho mais legal é porque ele diz, né, que mesmo se ele morrer agora, a morte dele não vai ser em vão, porque ele pregou e as pessoas estão fazendo conforme ele ensinou, conforme ele orientou. Isso é lindo, né? O que eles aprenderam com Paulo, eles estavam aplicando, mesmo sem o Paulo estar lá. Olha que coisa linda, mesmo sem o Paulo estar lá. Então, assim, isso que acontece aqui é devido às coisas que nos aconteceu, né? Que a gente foi justificado, né? Que eu era culpada, Jesus morreu por mim, sou justificada por ele, depois vem a santificação, que é o processo de semelhança a Cristo, e a gente pode ver que as expectativas de Paulo eram muito grandes aqui, né, gente? Porque o que ele fala, né, que ele espera muito da igreja de Filipos, né? Ele espera muito e ele espera que não seja em vão, né? Mas ele está muito orgulhoso porque, pelo que falam para ele, é sobre isso, né? Sobre essa santificação, sobre essa justificação que a igreja de Filipos está remetendo. Então, isso é lindo. Imagina
você explicar, você mostrar o caminho para alguém, você mostrar a Bíblia, você ensinar para ele o caminho certo, a verdade, ele conhecer verdadeiramente Jesus Cristo e a Deus, e você ver que, mesmo que você morra, mas a pessoa está aplicando aquilo, está indo para frente, está fazendo da maneira certa, é gratificante e glorioso, né? E para concluir, a última parte, 19 a 30, são os parceiros de Paulo. Eu, inclusive, amo porque eu tenho grandes amigas em Cristo Jesus e eu sei o quanto é importante você ter pessoas maravilhosas. Aqui ele fala de Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interessado sincero pelo bem-estar de vocês. Para quem não conhece, Timóteo foi a única pessoa que esteve nos lados mais sombrios ao lado de Paulo, né? Quando Paulo foi abandonado e tudo mais, era Timóteo que estava com ele. Não tenho ninguém como ele tenha interessado sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifico da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Ele confiava muito, né, em Timóteo, e a gente sente nas palavras dele que é um amor paternal, né, amor de pai mesmo que ele tem. Contudo, penso que será necessário enviar ele de volta e para Epafrodito, porque ele foi, né, atrás de Paulo, mas daí ele estava muito doente, que é aquilo que a gente fez na introdução. Meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristezas. Eu peço que vocês o recebam do Senhor com grande alegria e honrem homens como estes, porque ele quase morreu por amor. Olha só, presta atenção. Porque ele morreu quase por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ah, que lindo, né? Ter amizade assim é maravilhoso. Então, é lindo, né? Eu acho que nessa parte aí precisa falar muito o quanto os parceiros de Paulo eram admirados por ele, né? Epafrodito quase morreu ali, mas Deus teve misericórdia dele, porque sabia que ia ser de grande tristeza para Paulo. Timóteo também era um homem de Deus, né? Que confiava que o amor de Deus bastava. As atitudes lindas, né? Que a gente está vendo. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa palavra maravilhosa que Deus nos tem passado, nos tem dado, e eu tenho sido muito edificada nesses estudos que eu estou fazendo com vocês, junto também com as minhas outras amigas. E para a gente concluir o vídeo, eu gostaria de deixar algumas reflexões para vocês. Você faria essas mesmas coisas pelos seus irmãos, naquele último versículo que eu falei? Você faria essas mesmas coisas com seus irmãos? Os meus talentos estão sendo usados com os meus irmãos? Você que tem um dom de explicar, você que tem um dom de louvor, você que tem um dom, quaisquer que seja o teu dom, você está usando ele para com os seus irmãos? Você está usando ele na tua unidade, né, como cristã, na tua comunidade? Então reflita sobre isso e aplique isso sobre a sua vida, sabe? Reflita nesses tópicos que eu mostrei para vocês, unidade cristã, como se a gente está realmente seguindo essa parte de ser o corpo de Cristo. A segunda ali, para a gente se assemelhar mais a Deus, a humildade. Tudo isso, reflita em cada palavra dessa, sabe? Para que Deus possa falar grandemente contigo e que você possa também compartilhar os teus talentos, né? Com os teus amigos, se você tiver uma amiga que é assim como Timóteo e Epafrodito. Louve a Deus por isso e tenta pensar nas atitudes boas que eles fizeram e se você faria a mesma coisa ou vice-versa. Esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham sido muito edificadas. Agora a gente vai orar a Deus para que essas palavras possam entrar em nossa mente.
Senhor, meu Deus e meu Pai, que estamos diante da Tua presença, Senhor, primeiramente para te pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados que temos cometido diante de Ti, meu Pai. Gostaria de Te entregar a vida de cada uma dessas mulheres, meu Pai, que aqui se encontram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que cada palavra, Senhor, que o Senhor tem mandado nesse dia de estudo, possa estar dentro do nosso coração, meu Pai. Que a gente possa cada vez mais estar presente, Senhor, diante da Tua presença. Nos ensina, meu Pai, a ter uma unidade em Cristo, a ser unidos, meu Pai, em Cristo Jesus e ser um corpo só. Nos ensina, meu Pai, a ser humildes assim como o Senhor é. Nos ensina, meu Pai, a compreender, Senhor, que o Senhor é o centro da nossa vida e não é sobre a gente, é sobre o Senhor, meu Pai. Nos ajude a usar os nossos talentos para a edificação da Tua obra, Senhor. Nos ensina a compartilhar os nossos talentos com os nossos irmãos, meu Pai. Eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo, meu Pai, e te peço que nos edifique, nos dê sabedoria e entendimento das coisas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, irmãzinhas, que vocês possam ser muito edificadas. E nos vemos nos próximos capítulos.